Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Tenham um ótimo dia na presença de Deus. Hoje é sábado, dia 22 de outubro, o ano 2022. O plano anual de leitura bíblica se encontra em Jeremias, capítulo 39 até o capítulo 41, Salmos 90 e 91, Provérbios, capítulo 26, versículo 1 e 2, e o derradeiro, 2 Timóteo, capítulo 1. A porção diária deste dia tem como título Espírito de Fortaleza, baseado na leitura bíblica de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz exatamente assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, e por volta do ano 67, ele começa a trabalhar uma questão particular com Timóteo, o seu filho na fé. E ele diz: Timóteo, a fé que você tem não é uma fé fingida. E eu sei que é uma fé verdadeira, a qual habitou na tua avó e também na tua mãe. E por este motivo eu quero lembrar você que vinha despertar esse dom que há em você. Porque Deus não te deu, Timóteo, um espírito de medo, mas de fortaleza. Amados ouvintes, é nesse contexto aqui que eu quero entrar e trazer essa aplicação da palavra no dia de hoje para a sua vida. Quantas vezes nós começamos bem na presença de Deus, firmes, empenhados, realizando a obra de Deus com maestria, com ânimo, mas parece que o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e o desânimo aos poucos vai entrando, penetrando e permeando o nosso espírito. Quando digo espírito, eu falo estado de espírito. Muitas vezes vamos desanimando, oscilando, e por isso mesmo que Paulo, já no versículo 9, vai dizer algo parecido com: não segundo as nossas obras, santa vocação, graça que nos foi dada em Cristo Jesus, manifesta. Paulo está dizendo para Timóteo: continue, Timóteo, fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, mas com um espírito de fortaleza. Muitas vezes nós realizamos as coisas para Deus, mas não com ânimo, não com alegria. Às vezes cantamos, mas não com ânimo. Às vezes pregamos, mas não com ânimo, não com força, não com fortaleza, espírito de fortaleza, que significa dizer com poder, com graça, com milagre. É esse o espírito e o estado de espírito que Deus espera de um homem e de uma mulher de Deus a respeito daquilo que ele vai fazer para com que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então lembre-se que o espírito que Deus te deu não é de medo, não é de tristeza, não é de fraqueza, mas é de fortaleza, igreja. A preocupação do apóstolo Paulo para com Timóteo era justamente isso. Paulo, de alguma forma, percebeu que Timóteo já não estava mais com aquele ímpeto do início. Lembrar que a fé que há nele é uma fé verdadeira. Falou para Timóteo que ele tinha um dom que foi dado por mediante a profecia, que era por imposição de mãos. E que também Paulo diz para Timóteo: você tem fé, você tem um dom, você tem um chamado e precisa realizar esse chamado com um estado de espírito, com um espírito de fortaleza. Deus não quer, amados ouvintes, que nós, como ministros de Deus, de uma palavra grandiosa e gloriosa, venhamos levá-la de qualquer forma, com um estado de espírito de fraqueza, com desânimo. Não, a palavra que habita em nós e que temos em nossas mãos é uma palavra que transforma o homem, transforma o país de uma corrupção moral deliberada, transforma pessoas. E para nós apresentarmos essa palavra, esse evangelho, nós precisamos ter ousadia, um estado de espírito que não venha a ser um medo, mas fortaleza. Nós devemos lembrar às pessoas que a mensagem que nós carregamos é a mensagem mais importante do mundo e que ele precisa e necessita ouvi-la. Mas de que forma? Aqui o apóstolo Paulo traz à tona a respeito de Timóteo, que começou bem e
agora parece-me que deu uma oscilada, um desânimo. E isso, amados ouvintes, acontece com todos nós. Quem de nós, pastores, evangelistas, diáconos, homens e mulheres, que outrora começaram bem, começaram com ímpeto, com um estado de espírito maravilhoso, e que conforme o tempo, a dificuldade, a luta, a labuta, começaram a desanimar, começaram a perder o ímpeto, começaram a diminuir a caminhada, e muitas vezes até mesmo paralisá-lo. Mas não é essa palavra que eu tenho para a sua vida neste dia. A palavra é que Deus te deu um espírito de fortaleza. Então se levante, busque fazer as coisas para Deus com estado de espírito, com força, com alegria, com ânimo, com coragem, com fé, porque é dessa maneira que Deus se agrada. Deus não quer que venhamos fazer as coisas para Ele com tristeza, com desânimo. Não. Ele quer que nós venhamos fazer as coisas da melhor maneira possível, alegres, felizes. E é dessa maneira que o alcance da palavra de Deus terá um efeito maior, terá algo mais sólido, será algo mais consolidado. E eu termino dizendo para cada um de vocês, amados ouvintes, muitas vezes nós oscilamos na presença de Deus. Muitas vezes nós fraquejamos. Mas não é isso que Deus tem e que Deus quer para nós. Paulo levou a Timóteo esta palavra porque percebeu nele algo que não estava adequado, não estava normal. E tratou de lembrá-lo que ele foi chamado, que ele exercia fé em Cristo e que ele tinha que cumprir a sua santa vocação. Cumpra a tua vocação. Tenha um estado de espírito de fortaleza. E que Deus venha lhe abençoar. Nesse momento, feche os seus olhos e encurve a sua cabeça, se podes, e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás no céu. Meu Pai, neste dia, Senhor, que possamos estar com o nosso espírito, com a nossa alma alegres, jubilando na Tua presença, e que possamos fazer a Tua obra com maestria, com galhardia, com estado de espírito, com fortaleza, com coragem, com força, com poder, e com se diz respeito a avançar e entrar no reino das trevas com violência, meu Pai, e que o Teu nome venha a ser glorificado. Abençoe a cada um de nós, continue nos abençoando. É a oração que nós fazemos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.